Olá, meu irmão, minha irmã, que bom, estamos juntos mais uma vez. Eu sou o Padre Calmon Malta, missionário claretiano, autor do livro Mundanismo Espiritual, A Denúncia de Francisco e o Caminho de Superação, pela editora Ave Maria. Nós estamos nessa jornada de apresentação desta obra e, ao mesmo tempo, de amadurecimento, de partilha, de crescimento da nossa experiência de fé, da nossa experiência religiosa. Por isso eu quero convidar você que vai ver este vídeo em algum momento do seu dia, para que você compartilhe esse vídeo, faça também os seus comentários, não esqueça de curtir e de acionar o sininho também, para receber sempre atualizações daquilo que nós formos postando para o nosso crescimento de fé. Seja neste momento que nós estamos fazendo momentos de reflexão, de apresentação dessa obra. Essa obra você pode adquirir pelo site da editora Ave Maria, então procure lá e você pode comprar esta obra também para você, ou você também dar de presente para alguém, aquilo que é seguro da nossa experiência religiosa. Entramos hoje no capítulo 3 deste nosso livro. Você que não viu os outros capítulos, podem buscar nos vídeos anteriores. Este capítulo 3 vai tratar essencialmente dos traços eclesiológicos do Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Então veja, cada Papa, ao longo do seu pontificado, ele acentua determinados elementos que ele julga e acha importante à luz da palavra de Deus, da doutrina da Igreja e da graça do Espírito Santo que o conduz. Ele acentua determinados elementos no qual ele conduz a Igreja neste caminho de salvação rumo ao reino dos céus. Então isso é importante a gente levar em consideração. Nenhum Papa é igual ao outro, né? Cada um tem o seu modo de ser, e esse é um dom, é uma riqueza da Igreja. Então, quais são os traços essenciais? Não são muitos, mas os traços essenciais que eu elenco neste capítulo 3 para falar do Papa Francisco à luz da exortação apostólica Evangelii Gaudium, que foi a primeira, a diretriz de todo o seu pontificado ao longo da Igreja. Então, veja, são 3 traços que eu coloco aqui que de fato são acentuados muito imperativamente pelo Papa Francisco e que merecem toda a nossa consideração, porque fez com que a Igreja entrasse num dinamismo missionário muito importante, no qual nós pudemos experimentar ao longo dos 12 anos do seu pontificado e que vai ser um legado levado para toda a vida. A primeira coisa, com certeza, que a gente pode levar em consideração é o fato da igreja missionária. Aquilo que o Papa Francisco chamou de uma igreja em saída. Uma igreja que vai ao encontro, que chega às periferias existenciais e sociais, que chega em todos os lugares e não apenas que fica parada esperando que outros cheguem ou entrem adentre as portas desta igreja. É aquilo que o Papa mostrava muito claramente para nós, no seu jeito de ser, né? A igreja precisa ir ao encontro do outro. Aquilo que o Papa chamava de igreja de saída, nada mais é do que uma igreja missionária. E aí nós precisamos levar em consideração, meus irmãos e irmãs, que a missionariedade é função essencial da igreja. Não é? O Evangelho de Marcos, quando Jesus envia a igreja, ele fala: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então veja, é função primária da igreja anunciar o Evangelho, sair em missão. Assim como Jesus deu esse exemplo, assim como os apóstolos deram esse exemplo, tantos e tantos santas de Deus ao longo da história deram esse exemplo, que a igreja é missionária por essência. Então, sair de si e ir ao encontro do outro. E veja o que eu coloco aqui no livro, né? A dimensão missionária faz com que a igreja entre nas inúmeras situações que envolvem aqueles que a ela pertencem e até mesmo aqueles que não fazem parte do corpo eclesial de Cristo. Anunciar é tocar a realidade
como um elemento característico do processo de construção da Jerusalém do Alto. Isso nós não podemos nos furtar a fazer. Todo batizado é missionário por essência. Tá certo? Primeiro elemento que a gente traz dessa eclesiologia do Papa Francisco. Um segundo elemento, com certeza, talvez tenha ficado mais evidente ao longo dos 12 anos de pontificado do Papa Francisco, que é a questão da misericórdia. Veja, o Papa tem uma visão extremamente terna e até materna da misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que vem ao encontro do seu povo. É um Deus que liberta o seu povo. É um Deus que cuida das feridas do seu povo. É um Deus que abraça o seu povo como um bom pastor. É um Deus que não exclui absolutamente ninguém. Ninguém. E aí o Papa gostava muito de falar disso, né? Todos. A igreja é para todos, todos, todos. Né? Uma frase que ficou marcada, né, no Papa Francisco. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é o próprio Deus conosco. E é na misericórdia de Deus que nós precisamos ser formados, forjados, para viver de fato a experiência da graça santificante. E essa misericórdia, ela nos convida a um caminho de transformação, a um caminho de conversão, um caminho de amor, sem excluir ninguém, porque Deus não exclui nenhum dos seus filhos. Muito pelo contrário, Ele envia Jesus para salvar todos nós, não é? Então, este é um outro traço, talvez o traço fundamental que a gente tenha visto ao longo dos 12 anos do pontificado do Papa Francisco. Outro elemento é a igreja sinodal. O que é uma igreja sinodal? É uma igreja que caminha juntos. Veja, meu irmão, minha irmã, é interessante, né? Algumas pessoas dentro da igreja, né, acham que isso foi uma invenção do Papa Francisco. Não foi. Não é. O Papa Francisco não inventou absolutamente nada. Ele apenas acentuou elementos que já existem na igreja há séculos, e deu uma ênfase maior a esses elementos. Assim como cada um Papa faz ao longo do seu magistério, e nós vamos encontrar isso agora no Papa Leão, que está aí ao governo da igreja. Então veja, uma igreja sinodal é uma igreja que caminha juntos. É uma igreja que consegue olhar para todo o seu povo e de fato sentir aquilo que o Concílio Vaticano II chamava de igreja povo de Deus. Todos nós temos responsabilidades dentro da igreja. Cada um tem a sua, mas todos nós temos responsabilidade. Então, se todos temos responsabilidade, todos precisamos assumir as consequências e as diretrizes dessa situação de evangelização do qual a igreja é chamada a viver. Então, a sinodalidade, ela está agora para a igreja, como esteve ao longo de muito tempo, como um elemento que nos ajuda a amadurecer e, acima de tudo, a criar mais responsabilidade. A responsabilidade não é só do Papa, não é só dos bispos, não são só dos padres ou dos religiosos e religiosas, é de todo o povo de Deus. Então, todo o povo é chamado a viver, então, este caminho sinodal para a vida da igreja. Então, veja, esses três elementos constituem, então, aquilo que a gente podia chamar assim, de um núcleo do modo do Papa Francisco entender a igreja. Então, a questão missionária, uma igreja em saída, a questão da misericórdia, aberta a todos, que acolhe a todos, e a igreja sinodal, onde todo batizado ele exerce um papel fundamental pela própria força do seu batismo. Então, quando você pegar este capítulo 3, para você ler este capítulo 3, se sinta parte do corpo de Cristo, que é a igreja, porque você é membro dessa igreja, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Então, antes de terminar, mais uma vez, dê o seu like, faça os seus comentários, tá bom? Acione o sininho e compartilhe esse vídeo para chegar ao coração de tantas outras pessoas. Que Deus te abençoe
Que Nossa Senhora te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.